Já o São Paulo virou alvo de especulação, tem titular tricolor supostamente na mira do futebol português. Por falar no tricolor, contar que a boa fase recente do São Paulo faz com que o time sonhe com vaga em Libertadores para completar. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo e alvo de vários clubes brasileiros nos últimos meses e anos, está mais uma vez desempregado. Nessa quarta-feira, o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos decidiu dispensá-lo. Tudo porque o time ficou no 2-2 contra uma equipe do Bahrein pela Champions Asiática. A segunda, só para vocês entenderem, lá tem a Champions Asiática de Elite e tem uma Champions 2, que equivale a uma Sul-Americana para nós. O time dele empatou contra essa equipe do Bahrein e o Al-Ahly optou por demiti-lo. Curioso é que o Luiz Castro ficou apenas 5 meses no cargo, foram 12 partidas, com 7 vitórias, 4 empates e uma única derrota. Ainda assim, Luiz Castro foi demitido. Entre os clubes que tentaram a contratação do Luiz Castro nos últimos tempos estiveram São Paulo, Corinthians, Vasco, Santos, entre outros. Ele não pôde num primeiro momento porque tinha um salário muito alto para receber do Al Nassr. Resta saber agora se livre do mercado ele vira boa opção para o futebol brasileiro. Adoraria ver o Luiz Castro de volta no país. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que segue vivo na briga por vaga em Libertadores da América. Tricolor que chegou a emplacar 7 derrotas em 8 jogos, dava a impressão de que correria risco de rebaixamento, mas depois de mudanças estruturais, com o Márcio Carlomagno à frente do departamento de futebol, a coisa melhorou. São Paulo havia vencido o Bahia e o Vasco, e na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro empatou com o Flamengo, deixando boa impressão. Tivesse mais alguns minutos e é possível até que o São Paulo vencesse. Os gols do tricolor, Luciano no primeiro tempo, Ferreira na etapa final. Ferreira chegou a 8 gols e está a 2 de fazer com que o craque Neto tenha de pagar uma promessa em seu programa. Com o empate, o São Paulo vai a 45 pontos, segue em oitavo, abrindo um ponto de vantagem para Vasco e Corinthians, que perderam na rodada. O Vasco e o Corinthians são os times que mais ameaçam a oitava posição do São Paulo. O São Paulo vai precisar nessa quinta-feira torcer para que o Fluminense tropece contra o Mirassol, jogo no Rio de Janeiro. Isso porque o Flu é o 7º e era o time que hoje estaria garantindo a última vaga para pré-Libertadores. O Fluminense aparece com 47 pontos. Se perder, fica a 2 pontos do São Paulo. Se vencer, abre bastante distância. O Botafogo venceu na rodada dessa quarta-feira e foi a 51 pontos. Mas é importante lembrar que o São Paulo, mesmo em oitavo, pode acabar conseguindo a classificação para pré-Libertadores. Isso vai acontecer se alguém campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros, casos nesse momento de Cruzeiro e Fluminense. Só para completar sobre o São Paulo, próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, mais uma vez na Vila Belmiro, com a necessidade de vencer para não perder distância dos times na parte de cima. Quero te atualizar agora sobre o São Paulo. Surgiu nas últimas horas o boato de que Cédric, lateral direito de 34 anos de idade, poderia voltar para o futebol português. O nome do clube não foi divulgado, mas ele estaria na mira de um time do seu país, disposto a contratá-lo no mês de janeiro. O São Paulo está absolutamente à vontade e tranquilo em relação a essa especulação. Primeiro, porque o Cédric tem contrato até dezembro de 27, ou seja, ele só sai se o São Paulo aceitar uma compensação financeira. Depois, porque o Cédric é titular absoluto e tem um salário hoje no São Paulo que só seria compatível se ele fosse contratado pelo Benfica, pelo Sporting ou pelo Porto. E olha que ele precisaria chegar para ser titular por lá, para ter salário parecido ao seu atual. Ou seja, o São Paulo está absolutamente tranquilo, confiante de que não há nenhuma chance de o Cédric sair. Até porque, embora ainda não tenha encantado, ele é um cara que faz o arroz com feijão com alguma qualidade. 41 partidas na atual temporada, sendo 34 como titular. O São Paulo pode precisar de um lateral reserva para a próxima temporada e não se descarta a chance de Moreira, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Porto, voltar em 2026. Que nota você dá de 0 a 10 para o futebol do Cédric com a camisa do Tricolor? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua nota, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que vai precisar de pelo menos mais uma venda ou até 2 para fechar a temporada no azul. O balancete divulgado dentro do São Paulo no Conselho de Administrativo mostra a necessidade de mais 55 milhões de reais com vendas de atletas até o fim dessa temporada. A gente está falando de algo na casa dos 9 milhões de euros.
E a julgar pelas últimas vendas recentes feitas pelo São Paulo, como por exemplo a do Henrique Carmo, jogador de enorme potencial negociado por 6 milhões de euros, dá para imaginar que uma venda só não seja suficiente para que o tricolor alcance esses 9 milhões de euros. O presidente Júlio Casares tem batido na tecla de que quer fechar 2025 no azul, e para que isso ocorra, ele vai precisar buscar esses 55 milhões de reais em transferências de jogadores. Se você fosse dirigente do São Paulo, como você obteria com vendas de atletas tal quantia? Difícil imaginar quem é que pode garantir tanto dinheiro. Importante registrar também que esses 55 milhões vem numa temporada em que o São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas. Com as negociações já definidas do Galopo, que vai para o River Plate, e no Nestor, que fica no Bahia, esses jogadores estavam por empréstimo e serão comprados. O São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas, ainda assim vai precisar desses 55 milhões de reais para alcançar um superávit pouco comum dos últimos anos. O Ferreirinha, por que o Ferreirinha está sumido? Por quê? O Ferreirinha está sem confiança. Mas por quê? O Ferreirinha... Quando teve aquela brincadeira lá do Neto, de repente ele desandou a fazer gol. Aí nos últimos jogos... Chegou o Crespo, aquela brincadeira começou lá atrás, né? Sim, era o Zubeldia. Era o Zubeldia. Com o Zubeldia ele ganhou uma sequência e ele estava com confiança. E o Ferreirinha se machuca. E aí ele volta num processo, readquire a confiança, só que aí vem a troca de treinador. E com o Crespo, o São Paulo joga diferente. Porque são 3 zagueiros e os laterais que sobem. Tá. E aí perde espaço um pouco do ponta. Porque aí tem uma dupla de ataque. Tem dupla de ataque, exatamente. Que antes era o Luciano com o André Silva. Era o André Silva e o Luciano chegando como segundo atacante. E aí você perde um pouco a referência dos laterais. E aí o que acontece? O Ferreirinha teve proposta para sair. Teve possibilidade de sair. Teve futebol turco e teve sondagem árabe. E foram propostas que o São Paulo não se interessou. E aí o jogador fica um pouco sem confiança. Poxa, teve proposta. Será que eu vou ficar aqui? Vieram lesões. Será que o treinador vai me utilizar? Então, assim, o Ferreirinha precisava de uma sequência para voltar a ter ritmo de jogo e precisava de gol e assistência. Porque jogador, para pegar confiança, precisa de gol e assistência. Ainda mais atacante, né? E esse gol ontem é um pouco de um sinal que ele pode ganhar, readquirir essa confiança. Qual tinha sido o jogo do final de semana, Hernan? Final de semana foi o Vasco. Ele teve aquele pênalti. Ele fez a jogada? Fez a jogada e teve aquele pênalti que não foi marcado. O zagueiro segura ele na área. E o São Paulo o juiz não marca. No final de semana foi 2-0. Foi 2-0 no Vasco. Então, o sinal já foi o sinal de alerta de que ele estava voltando a ganhar confiança. Foi o jogo contra o Vasco. Aí o Crespo aposta no Ferreirinha e o Ferreirinha corresponde. Então, o Ferreirinha volta a ganhar um status de, tá com moral, tá com confiança. Então, o Crespo olha para o Ferreirinha hoje com um cara que ele pode contar. Diferente do começo, quando teve a chegada do Crespo. O Crespo olhou para o Ferreirinha e falou, tá sem confiança, tá em dúvida. O esquema é outro, tal? Não sei, não sei. Então hoje o Ferreirinha muda um pouco o status. E ontem ele foi eleito o melhor em campo. Foi eleito o melhor em campo. E tem 8 gols já, não é isso? 8 gols. 8 gols, faltam 8 2. gols, faltam dois. E eu gostei muito da entrevista do Crespo depois do jogo. Normalmente as entrevistas dele são boas, né? Não sei se o Bruno Andrade acompanhou também, mas aquela resposta onde ele fala da realidade atual do São Paulo, não comparando, claro, historicamente. Mas isso não é de graça, tá? Mas é em tom de cobrança? Não. Ou é um recado para a torcida? Não, isso aí quando o Crespo dá essa resposta, e eu fui perguntar o que o Crespo quis dizer ali. O que me disseram foi o seguinte, quando o Crespo responde dessa maneira, ele deixa claro para todos, isso para torcida, isso internamente, que ele está participando ativamente do planejamento de 2026. Entendi. Então, assim, é um Crespo que está ativo para o público externo, para a torcida e internamente do que o São Paulo precisa em 2026 para ser um time mais competitivo. Então, assim, não adianta chegar e falar assim, beleza, agora nós vamos colocar um dinheiro aqui e vamos contratar jogadores e vamos tentar ganhar um campeonato. Não, peraí.
para ter um time competitivo, você precisa se organizar. E o São Paulo precisa se organizar, e o Crespo tem batido nessa tecla, porque não adianta você ter uma guerra política, uma guerra fria, de saber quem é que vai comandar o futebol, porque o ano que vem vai ser um ano de muita expectativa no São Paulo, porque é um ano de eleição presidencial. E vai ser um ano de muito ataque de oposição com situação, quem é que vai se candidatar, quem é que vai dar as caras que vai ser oposição e quem é que vai ser situação, e isso vai influenciar muito ou não dentro do campo. E o Crespo, como sabe que vai ficar em 2026 e planeja 2026, já se antecipa falando, tem que ter organização. Sim. Não adianta simplesmente chegar, colocar um dinheirinho e contratar, você tem que olhar Flamengo, você tem que olhar Palmeiras, que se organizaram. Não é só dinheiro, como ele falou, dinheiro em curto tempo. Mas você precisa ter um planejamento, você precisa planificar a tua estrada. Então, assim, o que ele falou ontem não foi de graça, foi um baita de um recado interno e externo de que o São Paulo precisa se organizar. Porque isso é positivo, tá? Não é tom de cobrança, isso é algo positivo. Eu achei.